Bem-vindo a mais uma aula aí no Godoyflix. Hoje a gente vai falar sobre uma estratégia de dieta, né? Que talvez uns conheçam, outros não, mas é bem usada aí no meio do fisiculturismo por alguns treinadores ou atletas, tá? Hoje eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre ela, que é a Carb Backload. A sua sigla, CBL, né? Alguns já devem ter visto em alguma publicação, em alguma coisa. Bom, como se constitui essa dieta, né? Quais são os princípios dessa dieta? Essa dieta se baseia em fazer recargas de carboidratos ou em um horário específico, que a maioria das vezes é no pós-treino, ou a cada tantos dias. Por exemplo, usar todo o carboidrato da dieta na primeira, ou só na refeição pós-treino, ou na primeira e segunda refeição logo depois do treino. Ou seja, as duas refeições logo depois do treino, ou apenas em uma refeição depois do treino, tá? Ou fazer uma recarga de carbo a cada X dias, por exemplo, a cada 10 dias, a cada 2, 3, 4 semanas, fazer uma recarga de carbo, mas usando essa estratégia, em apenas uma ou duas refeições, tá? Por que elas se baseiam nisso? Porque ela parte do princípio de que a insulina é sua inimiga, né? Por quê? A insulina aqui, ela é responsável pela lipogênese e glicogênese. Então, a insulina ela faz tanto a lipogênese como a glicogênese. Lipogênese é a síntese de gordura pela ativação da lipase lipoproteica. E a glicogênese através da síntese de glicogênio hepático e muscular, facilitando a captação de glicose. E a insulina também atua como um mecanismo de saciedade, gerando uma sinalização primária de saciedade. Ou seja, quando a gente tem a abertura, a liberação de insulina, ela vai sinalizar ali no hipotálamo para neurônios, para abrir a sinalização de neurônios para saciedade. Então a insulina tem seu papel importante para a captação de glicose, síntese de glicogênio muscular, também a síntese de gordura e para sinalização da saciedade ali no hipotálamo, beleza? Só que aí, o que eles se baseiam? Eles pegam o mecanismo da insulina, simplificam em apenas lipogênese, ou seja, a insulina ativa a síntese de gordura. Então se a gente bloqueia a insulina, a gente não tem ganho de gordura. Aí a gente entra num quesito onde muita gente é enganado. Quando você vem comendo de qualquer jeito ou comendo acima do que você gasta, você vai ganhar peso, tá? Se você está comendo muito mais do que você gasta, você vai ganhar peso e você vai ter o ganho de gordura ou lipogênese. Seja pelo aumento da ingestão de proteína, carboidrato ou gordura. Porque a gordura que você come vai virar gordura. É a mesma coisa do carboidrato. Você come carboidrato e vai virar glicogênio. Se você comer demais, pode virar gordura. Isso acontece com a gordura. Você vai comer, ela vai reabastecer estoques de triglicerídeos, formar gordura. A proteína também tem mecanismos para virar gordura pela lipogênese, excesso de acetil-CoA, formação de malonil-CoA, enfim, e vira gordura também, só que não é um mecanismo tão simples pela proteína. Só que o excesso calórico gera um aumento da lipogênese e síntese de gordura, não só por causa da insulina, mas sim pelo excedente calórico. Por quê? Carboidrato é o principal ativador da insulina? Mas gordura e proteína também ativam a insulina, tá? Então a gente pode ter resistência à insulina comendo gordura demais também se tiver excedente calórico. E aí que essa dieta te pega, por quê? A pessoa vem comendo muito e não consegue emagrecer. Aí ela começa a fazer carb backload e reduzir a ingestão de carboidrato dela para apenas uma ou duas refeições ou a cada 10 dias, por exemplo, em uma refeição. Por que ela vai emagrecer? Porque simplesmente ela não vai conseguir comer tudo que ela comia de carbo em uma única refeição. E aí a redução calórica vai acontecer e ela vai perder peso. Não quero te atrapalhar não, hein? Só quero falar que se você estiver curtindo esse conteúdo aqui, saiba que ele é apenas um corte de uma das centenas de aulas que tem dentro da minha plataforma. É só você clicar aqui no link da descrição que você vai ter acesso à plataforma mais completa da área de treinamento e nutrição. E eu tenho certeza que todo o conhecimento lá dentro vai gerar melhores resultados para você ou para os seus alunos se você for profissional da área do treinamento ou nutrição. Agora, continua com o conteúdo aí. Valeu! Vai perder peso. Lógico, foi por causa da carb backload? Foi, mas foi principalmente pela redução da ingestão calórica. Se ela tivesse simplesmente reduzido as calorias ao invés de deixar o carbo apenas em uma refeição, apenas diminuído pela metade a ingestão de carboidrato, ela também perderia peso, tá bom? Independente se foi em uma refeição ou 10 refeições, ela perderia peso com o exercício físico, gerando déficit calórico. Mas aí a pessoa pega uma paixão nessa estratégia. Por quê? Eu sequei fazendo carb backload. Mas você secou porque você diminuiu as calorias. Não foi simplesmente essa estratégia. Se o cara fizer carb backload e comer 2 pizzas no pós-treino e fizer um excedente calórico, ele vai engordar fazendo carb backload.
Porque está em excedente calórico. Não tem como você queimar gordura se está entrando muito mais calorias do que você gasta. É simples, termodinâmica. Saiu mais do que entrou, você vai ter que usar os estoques de gordura. Está entrando muito mais do que sai, você vai sintetizar gordura. Deu para entender? Então não é uma dieta milagrosa, é apenas uma estratégia. E a gente tem uma limitação nessa estratégia. Por quê? Quando a gente tira a ingestão de carboidrato de outras refeições, consequentemente muita gente deixa de comer fruta e vegetais, fontes de fibras, né? Principalmente fitoquímicos e vitaminas e minerais que vêm junto com esses alimentos. Ou seja, você perde valor nutricional do alimento, da dieta, consequentemente você tem uma redução da ingestão de fitoquímicos, vitaminas e minerais, que é extremamente importante para a ação antioxidante, para diminuir o estresse oxidativo e para melhorar o metabolismo energético pelas vitaminas do complexo B. Lógico, tem carne? Tem, mas aí você vai reduzir também a ingestão de fibras e vai prejudicar ali teu intestino, aumentando a síntese de bactérias patogênicas, tá? Então, não adianta você refazer uma estratégia dessa se não houver um valor nutricional no plano. O que eu quero dizer? Quer fazer estratégia? Faça, mas nessa refeição que vai comer carbo, inclua frutas, inclua vegetais, você precisa da ingestão de fibras, tá? E elas são encontradas principalmente aonde? Frutas e vegetais. Cereais integrais também, tem que estar composto na dieta, não é simplesmente, eu faço dieta flexível, eu vou tirar do que 500 gramas de arroz e comer uma pizza. Não, valor nutricional totalmente diferente e insubstituível. Fazer isso na refeição livre? Beleza, fazer isso todo dia não, tá? E aí muita gente se engana. Eu trouxe para você então, ela seca mais? Não, ela não vai secar mais. O que vai secar mais é o teu déficit calórico, tá? Se você tem déficit calórico, você vai ter a redução do percentual de gordura. Aqui eu trouxe algumas informações extras. Por exemplo, a glicemia em jejum, ela tem que bater entre 60 e 99 miligramas de decilitro. Se você faz um exame de 6, 8, 12 horas de jejum, ela tem que estar nessa faixa. Se tiver acima de 99, 100, 105, 110, possivelmente você tem uma resistência à insulina, porque mesmo com o jejum, a tua glicemia esteve alta. Aí você tem que fazer um déficit calórico até normalizar. Não está normalizando com exercício de déficit calórico, aí você entra, por exemplo, com uma metformina, uma liraglutida, para melhorar essa sensibilidade à insulina, reduzir a ingestão de alimento, retardar a liberação dessa glicose ali para a corrente sanguínea e controlar, tá? Tá acima de 130, 150, 160, possivelmente está com diabetes tipo 2, possivelmente pelo sedentarismo e excesso calórico ou muito abuso de insulina que vai levar a uma resistência à insulina depois que você retirar o uso de insulina, né? Então, para quem usa muito insulina há muito tempo, provavelmente pode desenvolver um quadro de resistência à insulina. Tome cuidado com o uso disso aí, até porque ficar usando muito insulina não vai dar muita hipertrofia. Você precisa da sinalização primária, que é a hipertrofia, né, do treinamento, com o treinamento, e você precisa dosar a ingestão calórica também. Mas isso fica para outra aula. Pós-refeição, por exemplo, depois de ingerir 75 gramas de carboidrato, não estou falando 75 gramas de arroz. Deixa eu beber água. Estou falando 75 gramas de carboidrato. O que isso quer dizer? 100 gramas de arroz tem cerca de 28 gramas de carboidrato. Para ter 75 gramas, você vai ingerir praticamente quase 300 gramas de arroz. Depois de ingerir 300 gramas de arroz, não é fácil, não é todo mundo que ingere uma única refeição. Depois de 2 horas, a tua glicemia tem que marcar, no máximo, 140 miligramas de decilitro. E estourando 180 miligramas de decilitro, tá? Essa é uma média. O ideal é abaixo de 140 miligramas de decilitro depois de 2 horas, depois de alguma refeição. E lógico, depois de 3 horas ela vai estar normalizada para menos de 100 novamente. 3, 4 horas. Se você comer, por exemplo, 200 gramas de carboidrato numa única refeição, que nem na carb backload, ao invés de 2 horas, você vai precisar de 3 horas ou mais. Porque você comeu muito carboidrato e até reduzir os níveis de glicose, até captar toda essa glicose, vai levar muito mais tempo do que ingerir 75 gramas. Eu vou explicar agora que a gente vai abordar essa estratégia aqui na prática. A meia-vida da insulina é 6 minutos, ou seja, a insulina ela tem uma meia-vida de 6 minutos, depois ela tem sua depuração, que é a sua quebra e eliminação, tá? Que dura e vai até 10, 15 minutos. Então a insulina atua só por 10, 15 minutos, beleza. Ela tem uma liberação num pico, uma meia-vida de 6 minutos e um tempo permanente de 10, 15 minutos, tá? Que é o seu tempo de depuração ali para ela sair da corrente sanguínea. Só que a insulina que se ligou no receptor, ela fica ligada ali por um tempo para atuar e captar toda essa glicose aqui, tá? Então ela não vai durar só 15 minutos. Ela vai se ligar no seu receptor, vai ficar lá, liberar a entrada de glicose e depois sair e ser depurada.
Isso aí vai levar muito mais do que 15 minutos, tá? Se a pessoa tem uma resistência à insulina, ela vai ter um disparo de insulina muito maior, vai aumentar esse tempo de depuração, ou seja, a insulina vai ficar muito tempo na corrente sanguínea aumentado, não vai conseguir se ligar direito com o receptor, e aí você vai ter uma resistência de insulina. Quando isso acontece, você realmente tem uma facilitação da lipogênese, porque você tem muita insulina. Só que quando a tua sensibilidade à insulina está boa, quando a tua insulina no exame está marcando menos de 10, menos de 12, tua sensibilidade está boa, tua insulina está atuando normalmente, tá? Se tua glicemia em jejum está ali entre 60 e 99, também está atuando perfeitamente. Então essa é a combinação para ver a sensibilidade da insulina. Agora vamos para a prática para a gente entender isso. Eu trouxe para vocês um exemplo de dieta carb backload, onde o indivíduo vai treinar depois da refeição 3 e a refeição 4 é o seu pós-treino. Então vamos lá, distribuição de macros. Vamos supor que na refeição 1, dá 100% da dieta da proteína, ele vai colocar 20% na refeição 1 de proteína, 20% na refeição 2, 30% na refeição 3, 30% na refeição 3, que é a refeição pré-treino, por quê? Para gerar mais saciedade e ele não ficar com fome durante o treino, e o aumento da ingestão de proteína ali 1-2 horas antes do treino diminui o catabolismo de proteína durante o treino, pelo aumento da distribuição de aminoácidos, e esses aminoácidos podem ser oxidados para oferecer energia. Tá? Depois do treino, ele vai ter apenas 5% da ingestão de proteína. Por que 5%? Não é para ser zero? Não, porque, queira ou não, alimentos que têm carboidrato também têm proteína vegetal, muitas vezes. Então, queira ou não, vai ter uma porcentagem de proteína aqui no pós-treino pela ingestão de alimentos, fontes de carboidrato, alimentos fontes de carboidrato também tem proteína. Então, você tem que contabilizar tanto a proteína animal como vegetal também na dieta. E antes de dormir, a última refeição, 25% da proteína ali está na refeição 5. O que é essa porcentagem? Vamos supor que o cara come 2.000 calorias só de proteína no seu dia. 2.000 calorias. O que isso quer dizer? 20% de 2.000 calorias. 2.000 calorias apenas de proteína. 20% disso é 400 calorias. Então ele vai comer 400 calorias de proteína aqui, 400 aqui. Não estou falando de frango. Então ele vai comer ali 400 calorias de frango, não, proteína, 100 gramas de frango tem 28 gramas de proteína. Cada grama de proteína tem 4